ficar em série. São mensagens que estão dentro de uma grande temática, mas que você ter perdido uma ou outra parte não vai interferir na sua assimilação da mensagem de hoje. Amém? Então fique em paz. Agora também fica o convite para que você assista às outras mensagens. Então a gente tem no canal do YouTube da Igreja Édenes todas as mensagens que nós pregamos aqui. E você vai encontrar lá essa arte aqui, ó, imagens, verbos e filigranas. Você vai ver lá que tem 2 mensagens com essa mesma arte. Então nós estamos trabalhando nas últimas semanas com alguns verbos, né? Ou seja, coisas que se conjugam, se praticam e que são expostos nas Escrituras enquanto imperativos para nós, circunstanciais ou a partir de um impulsionamento do próprio Deus para que nós os pratiquemos. Então nós iniciamos essa série falando sobre o verbo orar, amém? E na última semana nós tratamos sobre o verbo julgar, glória a Deus, e eu espero que até esse momento dessa série você esteja seguro acerca do que você está aprendendo. Domingo passado nós tratamos de um verbo que é um pouco mais complicado pelo viés negativo que a gente utiliza a expressão julgar, não é mesmo? A gente abordou à luz das Escrituras alguns textos que Jesus deixa muito claro que tipo de julgamento que o desagrada, o julgamento incoerente, o julgamento hipócrita, o julgamento que não visita a nossa própria consciência de miséria, né? O julgamento sem misericórdia, né? Agora, é fato que nós, com os nossos olhos, com os nossos corações, com a nossa boca, nós estamos sempre julgando. Então, julgamento, inclusive, é matéria de diversas linhas filosóficas, o ser humano julga. O julgamento também pode ser algo para a glória de Deus, quando ele é feito com misericórdia, quando ele é feito visando a recuperação do irmão, visando o resgate do irmão. Amém, meus irmãos? Aí na série, ou na mensagem específica, nós abordamos muitos textos, tanto do tipo de julgamento que desagrada ao Senhor, como também de alguns textos onde Paulo vai demonstrar que o Senhor espera que a igreja tenha essa autonomia de julgar algumas questões. Isso é importante, é um sinal de maturidade. Glória a Deus. Então eu espero que você assista essa mensagem, você que não assistiu. Ao longo da semana eu pude ter um feedback dos Somas, né? Do que eles desenvolveram. Somas são os nossos pequenos grupos acerca desse tema, e eu fico muito feliz com o que está acontecendo. Glória a Deus. Então, lembrando também, irmão, se você não conhece um pequeno grupo nosso, nós temos aí praticamente 100 pequenos grupos espalhados pela cidade. Se você quiser conhecer um dos nossos pequenos grupos, no final tem um stand, você pode chegar lá e falar, quero conhecer um pequeno grupo. E a nossa equipe vai encontrar um pequeno grupo aí próximo da sua região, ou que seja dentro ali das suas características, amém? Faixa etária e etc. A gente tem uma equipe disponível para isso. Muito bem, sem mais delongas, eu quero te convidar a ficar de pé agora. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. Eu estava realmente em dúvida sobre qual texto nós iniciaríamos hoje, se Romanos capítulo 14 ou se 1 Coríntios 8. E eu vou adotar 1 Coríntios 8 como primeiro texto, amém? Mas a gente vai também em Romanos 14, e vamos fazer a leitura de todos os versos desses 2 capítulos. Então, aqui nós temos o costume, né, de fazer a primeira leitura de pé. Então, em 1 Coríntios capítulo 8, eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 13, é todo o capítulo. Amém? Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Verso 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos,
nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, Pai, que se estende nessa terra, pela tua bondade, Senhor, a tua graça em se comunicar conosco por meio das tuas escrituras. Nós nos aproximamos do texto sagrado, Pai, com atitude de reverência, com humildade, reconhecendo as nossas limitações e te pedindo, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, para que nós sejamos conduzidos a um nível mais profundo de conhecimento do Senhor, a um nível também de maior clareza acerca do seu amor por nós. Essa é a minha oração, Pai, que cada ensino, que cada texto exposto aqui nessa manhã, desperte em nós uma paixão pelo teu santo nome, tanto para aquele que está vindo aqui pela primeira vez, quanto para aqueles que já congregam aqui, quanto para aqueles que estavam distantes, conheciam, mas estavam distantes. Eu creio que hoje, Pai, é verdadeiramente um dia do encontro do Senhor para todos nós. Assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Bom, tanto em 1 Coríntios capítulo 8, quanto Romanos capítulo 14, são os textos que Paulo vai utilizar a expressão escândalo, certo? Que na NVI, que foi a tradução de Bíblia que nós acabamos de ler, a NVI ela faz um ajuste, vamos dizer, uma melhor escolha das palavras, e ela vai utilizar a expressão pedra de tropeço, certo? Ao invés de utilizar a expressão escândalo de maneira deliberada. E eu acredito que os tradutores aqui da NVI acertam em utilizar essa expressão. Para que nós possamos abordar esses textos que falam sobre escandalizar, nós precisaremos entender algumas questões linguísticas que envolvem essa expressão. Se nós fizéssemos aqui uma pesquisa, ou se você fosse perguntado sobre o que é um escândalo, muito provavelmente a sua resposta seria que uma situação que lhe causa assombro, uma situação que lhe causa espanto. Concorda comigo? Olha, aquilo me escandalizou. Então, é alguma coisa que fugiu do parâmetro, certo? E geralmente escândalo é utilizado em um sentido negativo, né? Especialmente no Brasil, que estamos acostumados com os escândalos de corrupção, né? Então, quando falamos sobre escandalizar, geralmente a gente pressupõe isso, uma situação onde afetivamente eu fiquei chocado com aquela situação. Eu demonstrei contrariedade em relação àquela situação. E no âmbito da igreja, isso também muitas das vezes é traduzido nas relações. Um irmão que às vezes comete alguma situação ou se coloca numa situação que você, dentro do seu padrão ético, não imaginava aquilo. Nós geralmente, a nível de cultura cristã brasileira, a gente chama isso de escândalo. Muito bem. Só que aí tem uma questão. A palavra no grego para escândalo é escandalon. Então é um cognato, né? A gente tem, cognatos são palavras que têm uma mesma origem. Então, escândalo para nós, no grego é escândalo. E aqui comete-se, vamos dizer, uma falha de entendimento. Porque escândalo para nós é esse assombro mesmo, é essa, né? Olha, fiquei chocado com aquela situação. Eu sou contrário àquilo, aquilo me causou um desgosto. Eu não gosto dessa postura, eu não concordo com essa atitude tomada por aquele indivíduo, e eu fiquei desgostoso em relação a isso. Isso que nós chamamos de escândalo não é bem o que no grego significa escândalo. E aqui talvez seja um dos pontos centrais para que a gente consiga compreender os textos. A palavra escandalon no grego, ela tem um significado, ela tem um sentido específico dentro daquela cultura para o primeiro século, e foi debaixo dessa compreensão, que eu vou explicar agora, que Paulo utiliza. Na verdade, não é apenas Paulo que utiliza essa expressão é utilizada pelo menos umas 28 vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus vai trazer como uma das bem-aventuranças o fato de que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo e testemunhando o ministério de Jesus, que aquelas pessoas
não haviam se escandalizado com as próprias atitudes do Cristo. Percebe que sou esquisito? Então, porque se escândalo, em tese, seria algo que alguém tem uma postura que eu não considero ética, segundo a minha ética, como é que Jesus está dizendo que bem-aventurados aqueles que não se escandalizaram com ele? Porque a palavra escândalo, e por isso que eu disse que a NVI traduz muito bem, no primeiro século, e segundo os escritos, ela tem um significado de ser pedra de tropeço para alguém, ou induzir alguém ao mal. Então, vamos pintar a cena aqui. Basicamente, quando Paulo, em especial, utiliza essa expressão em 1 Coríntios, em Romanos, já vou entrar no contexto histórico de cada um deles, e cultural, ele está falando sobre uma situação onde alguém, certo, observando uma conduta de outro, e ele olhando para aquela situação, e avaliando que aquela situação é ruim, é pecaminosa, mas por ver o outro praticando, ela é induzida a praticar também contra a sua própria consciência, que julgava um erro inicial. Quem entendeu, diga amém. Isso é escândalo. Então a situação de escândalo aqui, que é retratada nas Escrituras, não é apenas uma aversão, entende? Olha, eu vi o irmão fazer tal coisa e eu não gosto, e eu não concordo segundo um padrão ético que eu entendo das Escrituras. Vou chamar isso de escândalo porque me causou assombro. Olhando para o significado da palavra, na sua utilização do primeiro século, não é isso que significa escândalo. Embora, na reação de um indivíduo diante de uma situação em que ele discorda eticamente de algo que ele julga pecado, isso gere assombro, isso gere um desconforto emocional em relação àquilo, escândalo, no contexto do primeiro século, envolvia induzir o outro ao erro, fazendo com que ele venha ferir a sua própria consciência. Então aquele indivíduo, ele estabelecia que algo era errado, certo? E já Paulo vai tratar sobre se o fato é em si errado ou não. Mas o indivíduo na cena, que é considerado fraco na fé, ele está interpretando uma cena. E nessa cena para ele, ela é errada. Participar daquela cena, ou consumir esse alimento, ou ingerir determinada questão, é pecado. E outro, na mesma cena, que se vê livre em Cristo, ele interpreta que aquilo não afeta em nada a salvação, a vida dele em Cristo. Vocês estão me entendendo? No entanto, esse aqui, que é forte na cena, ele não tem o menor compromisso, ele não se vê responsável pelo fraco. Então ele simplesmente quer que os seus direitos e liberdades sejam respeitados. Então ele vai lá e pratica. E esse praticar de algo que para o forte é legítimo, para o fraco é pecado. E isso gera um assombro, um espanto, e induz aquele que é fraco a cometer a mesma coisa. O nome disso é escândalo. Já ajudou a clarear, irmãos? Amém? Então, o escândalo é esse contexto. Perfeito. Então, a gente precisa superar uma questão linguística, certo? Porque a vida cristã, a nível de escandalizar-se com coisas, não pode ser resumida ao que eu gosto e ao que eu não gosto. Porque, caso contrário, nós vamos criar um estereotipo evangélico de padrão comportamental, vamos desenvolver a nossa própria ética, segundo aquilo que nós gostamos, certo? E nós vamos começar a impor sobre os outros. E aquilo que fugir da nossa compreensão dos limites éticos, que gerar qualquer desconforto, nós rapidamente diremos que é um escândalo. E não é bem essa cena. Então, aqui nessa igreja, nós buscamos ser o mais bíblico possível. E nós buscamos cumprir essa missão respeitando o texto bíblico, permitindo que o texto fale. Amém, irmãos? Jóia. No texto de 1 Coríntios, então guarda esse conceito. Em 1 Coríntios nós vamos ter uma situação muito importante, e que embora Paulo venha utilizar a expressão fraco, forte, escândalo, indução ao erro, pedra de tropeço, tanto em 1 Coríntios 8, quanto em Romanos 14, o contexto da carta aos Romanos é diferente do contexto da carta de Paulo aos Coríntios. Amém, irmãos? Então qual é o contexto da carta de Paulo aos Coríntios? Bom, recentemente, eu até preguei uma mensagem em cima de Coríntios, acho que foi em janeiro, não faz tanto tempo assim, explicando um pouquinho o contexto histórico. Ali é uma região de cultura grega, não sei se você prestou atenção aqui na leitura do capítulo 8, mas, salvo engano, por 6 ou 7 vezes, Paulo vai utilizar a expressão conhecimento e seus derivados. Repete comigo, conhecimento. E, obviamente, que ele o fazia de maneira intencional, porque no primeiro século, especialmente na Grécia Antiga, o saber, o conhecer era algo de muito valor. E Paulo está demonstrando que aquele conhecimento que eles julgavam ter, em nada superava o ser conhecido por Deus. Amém? Então Paulo vai começar a colocar as coisas em contraste. E qual é a situação aqui?
A situação aqui era comer comida consagrada, certo? Então Paulo redige uma carta que começa lá no capítulo 1, evidentemente, por conta de situações de partidarismo na igreja, e depois que ele trata do 1 ao 4, questões da unidade, que havia desarmonia entre os irmãos, ele vai começar a tratar sobre casos específicos, amém? E evidentemente esses casos específicos estão vinculados à boa harmonia entre os irmãos, certo? Quando chega no capítulo 8, ele vai falar assim, olha, tem gente comendo comida consagrada, certo? E ele deixa muito claro na sua fala que ele não vê problema algum, né, em comer essas comidas. Mas que comidas eram essas? E que situação que está acontecendo aqui? Basicamente, irmãos, no modelo de adoração da Grécia, até que Cristo fosse apresentado, existia uma deusa ali específica em Corinto, que era muito adorada, que era a deusa Afrodite. E Afrodite tinha muita vinculação a uma divindade ligada a questões sexuais, de relação e etc. Portanto, o modelo de adoração nos cultos pagãos da antiga Grécia, em Corinto, eles eram tomados por comida, bebida e prostituição, práticas sexuais. Então, ir ao templo de Corinto significava, vamos dizer assim, coadunar com essas coisas. E Paulo demonstra profunda contrariedade em ir a este templo. Quem entendeu, diga amém. Isso sim, Paulo vai julgar errado. Por quê? Porque ali, o modelo de adoração cultico ali era como? Envolvia comida, bebida e também práticas sexuais, orgias sendo testemunhadas na mesma mesa. Então ele era contrário a isso, evidentemente. No entanto, que comida era essa? Para que eles pudessem comprar a comida, você precisaria passar no tempo para chegar no mercado. E aí a comida era comprada. Então quem era adorador ali de Afrodite e outros deuses gregos, eles iam até o mercado, compravam a comida, certo? E levavam para o templo. Era feito o assado e era levado para o templo. E ali havia um grande banquete em meio a esses cultos. E ali aqueles sacerdotes pagãos comiam, o povo comia, e o que sobrava, eles voltavam para vender novamente. E aí as pessoas, né, que talvez dentro ali do paganismo não tinham problema nenhum, compravam. E aí o que começa a acontecer? Alguns irmãos da fé cristã, e dentre eles Paulo, não vê problema nenhum em comprar essa comida, em comer essa comida que havia sido consagrada a outros deuses. Paulo simplesmente sentou, vamos comer, irmão, amém? É tudo nosso. Só que para alguns outros irmãos, e que aqui é chamado de fracos na fé, e a melhor definição para fraco aqui é uma fé débil, certo? Sempre que Paulo utiliza a expressão fé fraca, tanto 1 Coríntios 8 quanto Romanos 14, ele não está falando de uma fraqueza de caráter, amém, irmãos? Ele está falando de uma fragilidade de fé. E há muita pesquisa em cima sobre quem eram esses fracos na fé. Em Romanos a gente vai pensar em um público, já eu vou abordar. Em Coríntios a gente vai pensar num público semelhante. Por quê? Quem eram então esses fracos na fé? Eram aqueles que, em Cristo, ao olhar para aquela comida consagrada, eles, muito provavelmente pelo seu histórico, pela sua cultura, muito provavelmente por serem oriundos desse tipo de prática pagã, eles consideravam aquilo comida contaminada. Estão me entendendo? Então, para eles, na consciência deles, não é que eles diretamente questionavam a suficiência de Cristo, amém? Não é isso, mas nas entrelinhas sim, como se, olha, Cristo, Ele é suficiente, mas essa comida é consagrada aos outros deuses, e quando eu dou valor a uma comida que foi consagrada a outros deuses, eu estou desmerecendo a divindade do Cristo. Por quê? Porque Paulo deixa muito claro, esses deuses não existem, são falsos ídolos. São projeções religiosas de pessoas a partir de uma falsa crença. Então Paulo basicamente está dizendo assim, essa consagração não tem valor algum, então não nos afeta espiritualmente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, é isso. No entanto, presta atenção, ainda que Paulo, ele está deixando muito claro no texto, é errado? Sim ou não? Não. Então eu devo comer? Depende. Amém? Basicamente. Então é errado eu comer a comida que foi consagrada, não sei aonde, para a divindade tal? Paulo vai deixar muito claro. Não. Então eu posso comer? Depende. Amém? Depende. Por que depende? Porque como eu tenho um compromisso de fé com os meus irmãos, como eu não vivo a fé cristã sozinha, amém? Sozinho, eu tenho que ser prudente e compreender que os limites da minha liberdade é o amor ao meu irmão.
E se em meio a um contexto, como é o da Grécia Antiga, de Coríntio, tinham pessoas que muito provavelmente eram advindas do paganismo, recentemente, que tiveram um histórico, que passaram por todo esse processo, que talvez pertenciam. Imagina pessoas que congregavam nesses templos, que participavam dessas orgias, que elas celebravam, né, a divindade, a Afrodite e outros deuses, por meio dessas orgias e comendo daquelas comidas sagradas. Que tipo de memória não era, né, evocada para essas pessoas? Então, comprar essas comidas e consumi-las, para esses irmãos, poderíamos chamar de novos, mas também de fracos na fé, isso feriria a sua própria consciência. E pode ser que num movimento desse, onde eu que já percebo que a comida não me afeta em nada espiritualmente, ou seja, se ela foi consagrada a um Deus ou outra divindade, eu sei que essas divindades não existem, no máximo podemos dizer que elas são demônios, mas não vão me afetar em nada. Mas se eu faço isso sem pensar na qualidade de fé do meu próximo, de imaginar como o meu próximo recebe isso, eu no meu movimento posso gerar nele uma influência de cultivar a mesma prática, mas sem ter a mesma consciência. E nessa situação onde esse irmão não tem a mesma consciência que eu cultivo da liberdade, que aquilo não me faz o mal, mas eu induzo ele pela minha potência, força, influência, a comer daquilo sem que ele creia que seja lícito, isso é um escândalo. E aí eu estou pecando contra o Cristo, mesmo fazendo algo que a priori é legítimo. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Então por aqui a gente já está construindo um cenário, que eu vou trabalhar mais para o fim, que muitas pessoas perguntam se crente pode beber ou não. Não é não? Mas não vou responder agora, para você ficar curioso. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então essa é a conotação de escândalo. Quando eu induzo pessoas, eu me torno a pedra de tropeço para essas pessoas. Eu as levo a cometer algo, a praticar algo que a consciência delas não está em paz com isso. E ela peca contra a própria consciência e eu sou a pedra de tropeço. Eu estou matando o meu irmão ao fazer isso. Porque isso revela um profundo descompromisso com a fé dos meus irmãos. Se você está até aqui, diga amém. Muito bem. Então é necessário compreender essas coisas. Escândalo significa fazer tropeçar, fazer pecar. Muito bem. Então vamos caminhando. Eu estou até tentando ser um pouco mais devagarzinho na explicação para vocês não se perderem, porque são palavras que a gente utiliza no dia a dia. E aí eu estou trazendo um significado do primeiro século. Aí eu fico cuidadoso para você não misturar as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Por quê? É importante que se diga, irmãos, se os fracos fossem tidos no texto como parâmetro e exemplo, então que se tem uma ditadura dos fracos. Vamos examinar as fraquezas de todo mundo e vamos se sujeitar à fraqueza de todo mundo. E não, o próprio estabelecimento da expressão fracos na fé, ela tem uma constatação crítica. Paulo está dizendo assim, você é fraco na fé. E você precisa o quê? Ser fortalecido. Então a tentação ou o perigo do fraco é o abandono da fé. Entende? O perigo do fraco é o quê? Ele está tão apegado a algumas práticas, a questões secundárias, certo? Como se fossem determinantes para a sua salvação ou não, que ele é uma pessoa muito frágil na sua fé. Mas ele precisa de discipulado, ele precisa de tempo, ele precisa de gente dedicando vida, amor a ele, para que ele seja ensinado. Então o perigo do fraco é o abandono. E qual que é o perigo do forte? É a presunção, certo? É a arrogância, é a indiferença com a dor do outro. Então o alvo aqui, irmãos, de Paulo, tanto em 1 Coríntios 8, como também em Romanos 14, já a gente vai ler, é o quê? Trazer harmonia para a igreja. Porque ele vai deixar muito claro, tanto em 1 Coríntios 8, quanto em Romanos 14, que o quê? Que tanto fraco quanto forte devem ser acolhidos. Que tanto fraco quanto forte, eles foram aceitos por Deus. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Muito bem. Vamos seguir aqui então. Deixa eu ler novamente. 1 Coríntios capítulo 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então ele faz aqui já um contraste entre amor e orgulho. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Então eu preciso reconhecer a minha limitação cognitiva. Eu conheço em parte. Muito bem. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então Paulo ele está, vamos dizer assim, trazendo e deixando muito claro a centralidade da sua fé. Em nenhum momento ele vai dizer assim, bom, já que tem pessoas que acham que o alimento é consagrado, olha pessoal, pensando bem, pode ser que seja, né? Ele não faz isso.
Ele está deixando muito claro, só há um Deus. Então, se a comida é consagrada para outra divindade, essa divindade é falsa, é uma mentira. Se eu tenho a certeza da plenitude, do poder e da autossuficiência divina, e que Ele é o único Deus, eu não vou ficar preocupado com esse tipo de consagração. Quem está entendendo, irmão? Amém? Eu me lembrei de uma cena uma vez, que eu não vou contar o nome do vaso de alabastro, mas ele está no meio de nós, amém? Em que a gente tinha feito uma viagem, eu fui ministrar na nossa cidade, muitas horas de viagem, e aí quando a gente chega, a gente estava numa fome, irmão, uma fome que você não está entendendo, uma fome, isso tem anos, antes de fundar a Ednes, uma fome, irmão. Chegamos na casa dos pastores amigos nossos, e aí a mesa estava pronta, assim, ó. Nossa, irmão, parecia um oásis, assim, sabe? Um oásis. Chegamos, a gente era de casa, chegamos e sentamos assim para comer. Na hora que a gente sentou para comer, a dona da casa falou assim, vocês não vão orar para abençoar o alimento? Aí esse vaso que está no meio de nós, rapidamente respondeu, eu não sabia que você comprava comida amaldiçoada, tem que abençoar para comer? Não vou contar quem foi. E não julgue nos seus pensamentos também. Mas ele foi fiel às escrituras, amém, irmãos? Não tenho o que falar, ele estava corretinho, coberto de razão. Essa cena foi fantástica, amém. Fiquei 10 minutos rindo, para depois começar a comer, né? Muito bem, seguindo, 5. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, porém, é um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem viveram todas as coisas, por meio de quem vivemos. 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Está prestando atenção? Então, Paulo vai abordar essa situação, mas antes de abordá-la de maneira mais pragmática, ele vai trazer uma ênfase sobre quem é Deus. E isso é importante para nós, porque é um padrão de Paulo na carta aos Coríntios. Antes dele tratar sobre um ajuste comportamental, primeiro ele traz centralidade no autor da vida. E isso eu já pontuei na primeira série do ano. É importante para nós. Quando nós vamos resolver uma situação, quando nós vamos abordar uma situação de escândalo, quando nós vamos lidar com uma situação onde o comportamento de um irmão está chamando a atenção de maneira negativa, eu primeiro preciso me pautar do conhecimento das Escrituras, porque senão a gente vai fabricando uma religião segundo os nossos gostos, e existem coisas que são, presta atenção aqui, secundárias, que elas não são determinantes da fé, elas podem ser comunicantes, mas não determinantes da fé. E Paulo, especialmente em Romanos 14, já a gente vai entrar, ele vai ser muito enfático demonstrando que colocar essas coisas secundárias, que envolvem usos e costumes acima da própria mensagem, isso é uma ofensa a Cristo, é desprezar o sacrifício de Jesus, e é ignorar que no fim de todas as coisas, todos nós seremos julgados. Romanos 14 vai falar sobre o julgamento final. Glória a Deus? Amém? Então vamos seguindo, agora ele vai começar a trabalhar. Nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Eu gosto da fala do reverendo Tom Wright, ou N.T. Wright, que ele vai dizer da seguinte maneira: a consciência humana ela é tratada como se fosse uma bússola, só que como ela foi profundamente afetada pelo pecado, a nossa consciência ela precisa ser reeducada, ela precisa ser instruída novamente, e esse é o processo. Agora, percebe que a Bíblia dá valor à nossa consciência, essa consciência, essa compreensão que você tem do que é certo, do que é errado, dos limites, do perigo, do que é risco, Deus valoriza isso. Por quê? Porque foi Ele que criou, irmão, amém? Ele valoriza. Então nós estamos aqui, todos nós nesse auditório, em estágios distintos de consciência, concorda comigo? Existem coisas que não vão me provocar nem espanto, existem coisas que não vão me provocar uma indução, uma tentação ao pecado, mas o fato de eu me enxergar maduro para algumas questões, o fato de eu me enxergar seguro em mim mesmo acerca dessas questões, de serem bem resolvidas, de não suscitarem em mim nenhum tipo de desejo pecaminoso, não pode me levar a um tipo de prepotência religiosa, de presunção, porque aí eu posso cair no erro da autossuficiência, de achar então que eu não preciso da ajuda de ninguém. Essa expressão forte de Paulo entre fortes e fracos, entre vigorosos e débeis na sua fé, não é um tipo de linha que Paulo está querendo traçar, certo? E simplesmente destacando, para o lado esquerdo estão os fortes, direito estão os fracos. A ideia não é essa, mas a ideia é demonstrar que existem diferentes níveis de consciência, e que se estamos em Cristo, e pertencer a Cristo significa pertencer à comunidade de Cristo, ou seja, eu não vou viver a fé individualmente, mas de maneira comunitária,
Eu preciso compreender que nessa grande comunidade chamada Cristo, vão ter pessoas fortes, fracas, na média e por aí vai. Amém? E o meu papel, enquanto quem tem conhecimento, não deveria ser de me esquecer do fraco, mas de me responsabilizar pelo próximo. Está claro aqui, irmãos? Joia. Versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Olha só que afirmação forte. Basicamente, olha, para vocês que estavam com cuidado de comer essa comida, porque vocês vieram de uma origem, de repente, pagã, certo? Ou então vocês se acostumaram, porque aqui é difícil você distinguir se ele estava falando com pessoas que eram gentílicas e pagãs, ou se eram pessoas judeus cristianizados, e que enxergavam e entendiam a malignidade daqueles alimentos contrários à lei judaica, entende? Então esses fracos aqui, a gente abre um ponto de interrogação sobre quem exatamente esse grupo era. Fato é que era um grupo que, naquele contexto cultural, ele se sentia ofendido com pessoas que professavam a Cristo e que comiam esses alimentos consagrados. Quem entendeu, diga amém. Pronto, então fica difícil definir perfeitamente quem eram. Existem essas possibilidades. Joia. Então a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Isso aqui se aplica não apenas a questões de comida, certo? Então existem outras coisas também, outras práticas. Paulo vai utilizar em Romanos 14 outras questões, por exemplo, guarda de dias. Guardar o sábado, não somente, guardar o sábado para o judeu cristianizado, mas também havia guarda de dias, ou seja, guardar dias em outras culturas pagãs. E meu irmão, todo mundo aqui tem uma história, tem uma biografia, sim ou não? Todo mundo. Talvez você tenha coisas tradicionais da sua família que você nem percebe. Né? Às vezes, se você parar para pensar, poxa, faz 10 anos que você almoça no sábado junto com a sua família. Aí sem perceber, você vai perceber que você senta sempre no mesmo lugar, igual você faz aqui na igreja, amém? Basicamente é sempre no mesmo lugar, então eu já sei mais ou menos onde o pessoal senta. Porque são questões tradicionais que elas vão sendo incutidas e a gente nem percebe. Concorda comigo? Vai se tornando habitual, de tamanha repetição. Muito bem. Então, a gente precisa entender isso. Existem diferentes níveis, existem diferentes compreensões, e o maduro, ele vai olhar para isso tudo e pensar na harmonia. Ele não vai pensar em se tornar um escravo da fragilidade do outro. Não, ele vai se empenhar para que o outro amadureça. Glória a Deus, irmãos. E em especial, o maduro vai ser aquele que nunca vai pegar as coisas secundárias e colocar acima das coisas primárias. Amém? Então haviam muitos que, dentro da sua cultura pagã, guardavam dias dentro do paganismo de maneira distinta, celebravam algumas festividades diante de um coração equivocado, voltado de maneira idólatra. Então, quando há essa transição para a fé cristã, existe um choque de realidade, e esse choque de realidade também é cultural. Amém, meus irmãos? No entanto, muitos, a partir da fé cristã, não quer dizer que seja o próprio Deus falando, mas muitos, a partir da fé cristã, se utilizam desse cenário para começar a estabelecer um rol de proibições. E é temerário, é perigoso quando nós decidimos por proibir algo que nem Deus proibiu. Porque se estamos tentando proibir algo que nem Deus proibiu, isso significa que nós estamos tentando ser mais santo do que Deus. Amém? Precisa tomar cuidado com isso. Algumas atitudes proibicionistas de muitos líderes e etc. partem, vamos dizer assim, de um bom motivo, para preservar, não é? Para que a pessoa não seja exposta e etc. No entanto, a gente precisa entender que existem coisas que a Bíblia proíbe, e existem coisas que ela não proíbe. E nós não podemos querer proibir coisas que a própria Bíblia não proíbe. Quem entendeu, diga amém. Então existem coisas que estão em aberto nas Escrituras, que cabe a nós, segundo a maturidade de fé cristã, interpretar a cena, ainda que de maneira primária seja legítimo. Então eu coloquei aqui da comida consagrada. Paulo está deixando muito claro que é pecado ou não é? Não é. Mas devo ou não comer? Depende. Glória a Deus? Depende. Basicamente é isso. Até o ponto que ele chega conosco é justamente esse. Então, aí você pode pensar assim, tá, mas por que é tão importante eu olhar para o lado? Por que é tão importante eu buscar perceber se há alguém que é fraco na fé? Isso não vai me tornar paranoico, de ficar me examinando o tempo inteiro? Irmãos, é possível que você fique um paranoico se julgando demais, eu concordo com isso. Mas o remédio para essa paranoia de se julgar demais não é o não julgar a si, amém? Existe um equilíbrio.
E eu devo sim examinar a mim mesmo, e eu devo olhar ao meu redor. Ora, Gênesis 3, que é o capítulo da queda, no versículo 9 vai ser feita uma pergunta para o ser humano: onde tu estás? Não é isso? É a pergunta de Deus para o ser humano. O ser humano peca, se afasta de Deus, e a pergunta de Deus é: onde tu estás? Então a marca do pecado é desorientar, é afastar, distanciar o homem de Deus. Gênesis 4:9, a pergunta é outra: é onde está o seu irmão? Amém? Então, achar-se em Deus tem como efeito, e talvez um dos principais, se responsabilizar pelo teu próximo. O apóstolo João, na sua carta, vai deixar isso muito claro. Olha, se você não ama o seu próximo, você é mentiroso, você não ama a Deus. Então, é uma situação de coerência máxima, porque eu digo amar a Deus, eu amo o meu próximo. Então percebe que há um pano de fundo aqui de coerência e incoerência. Você diz amar a Deus, e você pega práticas que são legítimas, mas que ferem os outros, e se esquecem dos outros, isso é uma crítica ao forte. A crítica ao fraco é: a sua fé é débil. Você está ancorando a satisfação da sua salvação em práticas. E que se você conhecesse um pouco mais a obra de Cristo, vai perceber que não tem mais valor, ainda que você recebeu de geração por geração, de vó para pai, para filho, para neto, para etc, e todo mundo concordava desse jeito, a luz chegou, filho. Amém, irmãos? Então, existem dois conceitos que eu particularmente eu acho muito belos, e se você está tomando nota, eu acredito que seja válido, sobre a nossa responsabilidade perante Deus, e a nossa responsabilidade perante o próximo, que Lutero utilizava demais. Lutero, ele trabalhava muito esses dois conceitos. Um a gente até trabalhou aqui na igreja enquanto série, que é a expressão coram Deo. Vamos falar em latim? Vai, coram Deo. Muito bem, que diz respeito à nossa responsabilidade diante de Deus. Coram Deo é o que traz para nós a consciência de que a nossa vida santa não se restringe ao templo. Amém? A nossa vida, a gente pode manifestar louvor e glória ao Senhor dentro do templo, no ambiente do trabalho, em casa, em qualquer local que nós caminhemos. Amém? Ou seja, nós temos uma responsabilidade perante Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo isso para a glória de Deus. Amém? Então você no seu trabalho, você pode ser como Cristo no seu trabalho. Você no seu ambiente familiar, os limites, os valores que vão modelando a sua vida, sendo compatíveis com Cristo, ele glorifica ao Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Lutero, evidentemente naquela época, estava sendo crítico aos clérigos católicos, que à época estavam restringindo: olha, só é santo, só é sacro o que é feito dentro da igreja, dentro do templo, fora do templo é profano, então não serve para nada. Então, isso é coram Deo. Mas junto com coram Deo, Martinho Lutero trabalhava uma outra expressão. Vamos lá forçar o latim novamente. Diga coram omnibus. Amém? Só uma vez, né? Chega, né? Então, enquanto o coram Deo diz respeito à responsabilidade perante Deus, o coram hominibus, ele vai dizer sobre a minha responsabilidade perante o próximo. Glória a Deus. Então, é uma vida de responsabilidade perante o Senhor, diante do amor com o qual Ele me amou, e isso me causa um olhar ao próximo. Por isso é pecado grave a indiferença, irmão. É pecado grave a indiferença. Glória a Deus. Então é dentro desse conceito de responsabilidade perante Deus e responsabilidade perante o próximo que Paulo está transitando sobre a responsabilidade do ser humano. Vamos lá, estamos caminhando. Volta lá para 1 Coríntios 8, eu não saí de lá, né? Versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Essa expressão pedra de tropeço é escandalão. Então, que aquilo que vocês, e Paulo também praticava, de maneira legítima, avalie, porque isso pode estar sendo uma pedra de tropeço, induzindo outras pessoas a errarem. E o que é o erro aqui? É a pessoa indo contra a própria consciência dela. Mas ela é fraca, precisa amadurecer. Mas enquanto fraca, a gente precisa ajudar. Amém, irmãos? Então, simplesmente eu demonstrar contrariedade, aversão, não é escândalo? Objetivamente não é, mas é uma sinalização, irmãos. Concorda comigo? É uma sinalização. E em especial, irmãos, aí você precisa entender, na figura de liderança, na figura de ministério, vamos colocar aqui nas figuras sacerdotais do Antigo Testamento, nas figuras de ministério do Novo Testamento, existe sim uma responsabilidade que é aumentada. Glória a Deus, irmãos. Existe. Todos nós devemos cuidar uns dos outros, mas Deus levantou pastores para serem modelo do rebanho.
Todos nós. Uma comunidade que agrada a Deus é uma comunidade pastoral, onde o cuidado pastoral não está centralizado em quem tem o dom, a vocação, mas que os irmãos assumem o compromisso de cuidar uns dos outros, isso está claro. No entanto, ainda assim se faz útil, e é bíblico, a figura do pastor. Ele é o vocacionado que traz a referência, que traz a orientação, que traz o modelo. Então, é completamente coerente os membros que não estão na posição, função pastoral reconhecida pela comunidade, que elas esperem olhar para as figuras de liderança e enxergarem o quê? Um testemunho seguro. Amém, irmãos? Isso é o mais óbvio. Então, se de um irmão para outro irmão já deve haver uma cautela, porque numa mesma situação pode haver um forte e um fraco, que dirá uma figura de liderança? Porque espera-se que o líder ou o pastor tenha um cuidado redobrado, tenha um zelo maior, ele vai enxergar a curva, ele vai se antecipar. Por quê? Porque ele tem profundo compromisso de cuidar do rebanho de Cristo, não da maneira dele, mas como Cristo quer que seja cuidado. Amém? É evidente, meu. Ministério é exposição. Eu sempre falo isso, todo ano, para as pessoas nós treinamos ministério. Ministério é exposição, irmão. Vai ser exposto, você está exposto, certo? Tanto para os seus acertos, quanto para os seus erros, com suas posturas e atitudes, e não há como atuar no ministério com o espírito político, tentando angariar votantes a seu favor, para que tudo que você faça tenha aprovação majoritária. Não, por vezes você vai ter que encarar situações, obviamente dentro dos parâmetros bíblicos, que por vezes as pessoas não vão nem conseguir compreender, mas é necessário uma exposição, é necessário um sacrifício, é necessário um nível de renúncia distinto. Por quê? Ora, foi vocacionado para o ministério. Amém? Glória a Deus. Então, há uma responsabilidade coletiva, que é compartilhada. Mas para aqueles líderes vocacionados para o ministério, eles se tornam referenciais. As pessoas estão enxergando. Coube a eles, segundo a vontade divina, serem o quê? Os representantes de Cristo no que diz respeito ao cuidado, ao modelo de conduta para o rebanho. Amém, meus irmãos? O que não pode é incorrer no erro de colocar a figura do pastor, a figura do líder, como se fosse o salvador. Aí é ídolo, irmãos. Culto a personalidades é pecado grave contra o Senhor, é idolatria. Amém? Nós devemos adorar exclusivamente e somente ao Senhor. Então, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Conseguiram entender agora aqui a cena? Está claro, irmãos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu, diga assim, Cristo morreu para os fracos. Amém? É destruído por causa do conhecimento que você tem, ainda que o seu conhecimento seja legítimo. Eu fico fascinado, irmãos, com o equilíbrio da palavra de Deus. Fascinado. Desculpa, mas eu fico. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Glória a Deus. Alguns pegam esse texto de maneira equivocada. E já vamos entrar em Romanos 14. Mas eu vejo muita gente dizendo assim, ó, tal pessoa tem uma determinada prática, que biblicamente ela não é pecaminosa, e o irmão prefere realizar tal prática dentro da casa dele, com a família dele. Aí alguns vão dizer, não, mas se fosse permitido, tinha que fazer na frente de todo mundo. Irmãos, é óbvio que tem coisas que nós não vamos praticar no público, que é feito no privado. Amém? Amém, irmãos? Você acha que, imagina você e seu marido, ou você e sua esposa, e as conversas que vocês têm, e eu espero que vocês tenham conversas afogueadas. Faz sentido essas conversas irem para o telão da igreja, irmãos? A vida tem que ser transparente. Faz sentido isso? Falta de sabedoria, irmãos. Tem assuntos que eu vou tratar com a diretoria, que são legítimos. Amém? Mas que sendo tratados de maneira pública, talvez não apresentaria a sabedoria nossa, porque nem todos recepcionarão alguns assuntos com a mesma maturidade. Quem está entendendo? É óbvio isso, irmãos. É sensato isso. Existem coisas que nós vivemos no privado, que
ainda que elas sejam honestas e legítimas, elas devem vir a calhar para o público. Amém, irmãos? Por exemplo, você casado, amém? Solteiro agora, olha para Jesus. Casado. Você, em casa, estou nem falando no quarto, mas você em casa, você vai ser mais solto com a sua esposa, a nível de afeto, maneira de tocar, de beijar. Você vai fazer a mesma coisa aqui? Hã? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Imagina aqui, hora dos visitantes, aí dá, abraça, cumprimenta as pessoas, cumprimenta, aí vira para a esposa. E, né? Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. Não, é que lá em casa a gente faz assim, então a gente gosta de ser 100% honesto. Não, é insensatez. Amém, irmãos? Então sim, tem coisas que a gente precisa temperar. Existem coisas que elas são reservadas para o ambiente privado. Ah, mas se é lícito no privado, tinha que ser lícito no público. Mas peraí, e se eu ferir a consciência, meus irmãos? Há coisas legítimas para serem praticadas no privado e que não cabem no público. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade pelo meu próximo. Irmãos, vocês estão num silêncio sepulcral. Eu vou entender isso como estou prestando muita atenção, amém? Vai para 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Calma que nós vamos chegar lá. Olha só que interessante, 1 Coríntios 8, Paulo vai fazer essa explicação. Ficou claro 1 Coríntios 8, irmãos? Eu ainda vou tecer alguns outros comentários. E esse assunto, ele vai acabar, sabe aonde? Em 1 Coríntios 11, que é justamente o capítulo da ceia. Olha só que interessante isso. Então ele vai começar a trabalhar sobre questões de autonomia e liberdade. E aí em 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, Paulo vai utilizar algumas expressões que eu vejo que ela é muito mal utilizada. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 9, 19, porque embora seja livre de todos, está no mesmo assunto ainda, ele não mudou. Fiz-me escravo de todos. Olha aqui, eu sou livre, Paulo está dizendo, estou completamente livre, o evangelho me libertou. E justamente esse evangelho que me potencializou para a liberdade, é o mesmo evangelho que me impulsiona a ser escravo de todos. Opa, Paulo mudou o nível. Então ele já não está mais no, você concorda ou não concorda? Está certo ou não está? Fere ou não fere? Não, agora ele está assumindo a responsabilidade. Eu sou livre e também sou escravo. O ser escravo aqui não entende, irmãos, preste atenção no equilíbrio, em ser refém da aprovação dos outros, isso é um extremo, amém? Mas é ser escravo de todos no intuito que Paulo vai revelar, que é de alcançá-los. Que Cristo se torne de fato o Senhor da vida deles. Vamos seguir. Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus. Tornei-me judeus para os judeus. Mas Paulo era o que, irmão? Ele era judeu. Essa fala é capciosa. Tornei-me judeus para os judeus. E depois ele vai falar assim, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. E eram coisas que ele fazia. Ele era judeu, estava debaixo da lei. O que isso pode remeter? Nós vamos perceber que alguns dos discípulos de Cristo e dos apóstolos que receberam visões do Cristo, como Paulo recebeu, e eles eram de cultura judaica, etnicamente eram judeus, eles continuaram com algumas práticas do judaísmo, que é aqui que algumas pessoas na fé cristã, no século 21, fazem uma confusão danada e tentam transformar a igreja e trazer práticas judaizantes para a igreja, sendo que nós não temos origem étnica judaica, amém, irmão? Pelo menos eu não tenho, né? Então, eles observavam alguns costumes judaicos, participação de celebrações da sinagoga, certo? Alguns votos, algumas celebrações de festas, porque eles vinham desse contexto, e eles entendiam que para que Cristo pudesse ser pregado, eles que pertenciam a esse contexto, etnicamente era completamente viável, eles se colocavam nessas situações, amém? Então eu vejo muita gente que pega falas de Atos, por exemplo, voto de Nazireu em Atos, pelo próprio apóstolo Paulo, oração à hora nona, em Atos, e diversas outras circunstâncias que acontecem, falou, está vendo, isso é costume judaico, isso é, hora nona é oração dentro do rito judaico, voto nazireu era algo que estava na lei, não faz o menor sentido para nós, aí alguns pegam e tentam traduzir, ressignificar para o cristianismo, não, a gente precisa entender, tem textos que são narrativos e descritivos, eles não são prescritivos, amém? Eles estão descrevendo uma cena, está dizendo como era, não está dizendo é para fazer isso,
Amém, irmãos? Precisa ter cautela. Então, é comum nas Escrituras você perceber que aquela igreja que havia sido formada predominantemente por judeus cristianizados, eles avançam agora para o cristianismo, que é uma nova maneira de se viver, a religião, certo? Carregados de aspectos culturais e práticas oriundas do judaísmo. Amém, meus irmãos? Não confunda isso com imposição prática. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo vai deixar muito claro. Olha, que ninguém lhe julgue pela observação de festa ou não, pela guarda de dias ou não. Se está comendo determinada comida ou não. Por quê? Porque agora somos um só em Cristo Jesus. Mudou tudo. Amém? Agora ele está deixando o coração dele de escravo das pessoas no intuito de que elas recebessem a Cristo. Então ele vai navegar em águas legítimas, amém? Indo e praticando coisas que, embora fossem legítimas, ele sabia que não tinha mais conteúdo salvífico para ele, não afetaria o perdão dos pecados dele, amém? Então ele navegava em águas legítimas, sem ferir a consciência de fé, sem ferir a certeza da salvação, e ele o fazia porque dentro desse aspecto que é legítimo, sem ser obrigatório, ele poderia comunicar a Cristo para as pessoas. Quem entendeu, diga amém. Porque tem pessoas que usam isso aqui de maneira equivocada, irmão. Pega isso aqui para ir para a bagaceira. Amém? Pega isso aqui para ficar como se fosse uma justificativa para chutar o balde. Não, porque daí eu vou ser aceito. Não. Em Cristo nós temos filtros. E filtros de moralidade. E eles são mais avançados, mais sofisticados e mais profundos do que o próprio Código de Ética Civil. Para nós ele é mais restrito. Por quê? Porque o exemplo é Cristo, irmão. O que está bom para toda a sociedade não significa que está bom para nós. Amém? Há países em que algumas pautas já avançaram, já se tornaram legislação e nem por isso vão se tornar aceitáveis para nós. Porque os nossos filtros, eles são mais sofisticados, porque eles partem de Cristo Jesus. Então a aceitação social não é o que determina de maneira última para nós o que devemos ou não fazer. É Cristo Jesus, irmão. Versículo 20, tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, tornei-me como, diga como? Como, irmão? Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos, diga fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Percebe que ele vai conectar então a fala dele, de 1 Coríntios 8, está trazendo aqui. Então ele está deixando claro, para você que se julga forte, para você que já tem autonomia para comer comida consagrada, parabéns. Então deixa eu trazer o meu modelo, Paulo. O meu modelo é o seguinte: eu sou livre, eu não sou salvo, eu não sou mais aceito ou menos aceito por conta de comida consagrada. Eu não tenho problema nenhum com isso. No entanto, quando eu olho para o fraco, eu não vejo alguém que é inferior a mim como indivíduo. Eu vejo alguém que é mais frágil na fé do que eu. E da minha parte, não compete me sobrepor a ele, humilhá-lo, ou ser indiferente. Cabe a mim ser escravo dele, no sentido que eu vou ajudar ele, vou me dedicar a ele, para que ele seja discipulado e ele amadureça na fé. Isso é o que um cristão maduro faz. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. E aqui está claro, qual é a motivação? Diga, o Evangelho. Nós precisamos ter a perspicácia de questionar se as nossas ações, posicionamentos, posturas, publicações, postagens estão sendo motivadas pelo Evangelho. Vá para Romanos capítulo 14. A gente vai ler Romanos 14, do 1 ao 23, é uma leitura longa, então deixa eu só contextualizar, porque a gente vai ter uma linguagem parecida, mas num contexto histórico diferente, tá bom? Então rapidamente aqui, acho que 30 segundos eu consigo fazer isso. Enquanto o contexto de Coríntios envolvia comida consagrada, lembra que eu expliquei o mercado atrás do templo, a comida que era comprada, assada, colocada nos cultos sacrificiais para Afrodite, depois o que sobrava era vendido, certo? Aqui já é outro contexto. Aqui o contexto é o seguinte, salvo engano, em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio tinha estabelecido um decreto expulsando os judeus de Roma. Em 54 ele morre e muito provavelmente é daí que nasce esse momento da carta aos romanos. O imperador morre e cai esse decreto. Então cai esse decreto, os judeus voltam para Roma.
E quando eles voltam, muitos desses judeus agora cristianizados, amém? Certo? Cristianizados. Eles se deparam agora com uma igreja de Cristo, os remanescentes, mas de pessoas que não eram de origem judaica, eram gentios, certo? Então agora eles se deparam com uma realidade que eles não estavam ambientados. A fé cristã, ela é majoritariamente composta no primeiro século de judeus cristianizados. Então agora você tem judeus cristianizados voltando e se deparando com um povo que era pagão e está cristianizado. Então aqui a cena, muito provavelmente, está apontando para pessoas, aqui os fortes aqui muito provavelmente são pessoas que não tinham uma bagagem do judaísmo. Então eles não tinham apego nas práticas de alguns costumes que para os judeus era importante. Amém? Deu para entender ou não? E para os judeus recém-cristianizados isso seria um choque. Então Paulo está lidando com esse choque cultural religioso entre judeus e gentios já em Cristo Jesus. E a ênfase aqui é o quê? A unidade do corpo de Cristo, a harmonia do corpo de Cristo, e para isso ele vai utilizar a palavra de fortes e fracos, e vai utilizar outras expressões que não apenas comidas consagradas. Amém, meus irmãos? Então tá bom, então vamos ler, é longo, presta atenção. Romanos 14, 1. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Essa expressão aqui, assuntos controvertidos, repete comigo, assuntos controvertidos. Não aparece muito nas escrituras. O que são assuntos controvertidos? Então ele está preparando o terreno. Ele vai começar a tratar sobre coisas que não são essenciais na fé cristã, embora elas sejam comunicantes da ética cristã. Amém, irmãos? Ele está deixando claro que é um tipo de assunto controvertido, que existe a possibilidade de opiniões distintas, existe aí um terreno de discordâncias que é legítima, possível para alguns assuntos. Amém? Aceita o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então o forte come carne. Brincadeira, irmão, amém? Brincadeira. É importante destacar que esse comer de vegetais aqui, calma, respira, não significa que houve um movimento do vegetarianismo, do veganismo, no primeiro século. Porque as culturas ali eram muito mais adaptadas ao quê? À comida de animais mesmo. A questão aqui é que tudo indica que aqueles que estavam se aproximando, Roma era um local que havia um culto não a Afrodite, mas ao imperador. Então eles se sentiam desgostosos de participar de alguns banquetes que envolviam carne, porque remetiam a adoração à figura do imperador, certo? E por isso eles decidiam se abster e comer apenas vegetais. Amém, irmãos? Então não é para rotular ninguém de fraco ou forte por ser vegetariano. É apenas uma questão contextual. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Então vamos repetir isso aqui, diga assim, aquele que come de tudo não deve desprezar. Pronto, para por aí. E aquele que não come de tudo não deve condenar. Repete comigo, aquele que não come de tudo não deve condenar. Percebe aqui os parâmetros? O risco de cada um, a tentação de cada um. Se por um lado, o que se vê forte e que não vê contaminação nesses alimentos, ele deve ter muito cuidado para não desprezar o fraco também precisa tomar cuidado para não virar um legalista e ficar condenando os outros por algo que a fé dele ainda não concebe como algo seguro para que ele pratique também. Amém, meus irmãos? Isso aqui é muito importante. Pois Deus o aceitou. 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor o que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Mais uma vez, questões de consciência, sendo colocado aqui. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Se fosse nos dias atuais, para a extrema polarização que o Brasil vive, Paulo ia ser chamado do quê? Alguém que fica em cima do muro, não é? Pô, Paulo, está em cima do muro, escolhe aí, só tem dois lados.
Segundo o pensamento cultural brasileiro, só tem dois lados, não é? Não é bem assim. Tem coisas que dependem. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Percebe aqui que a mesma maneira que ele fez em Coríntios, ele antes de tratar de maneira prática, ele está trazendo centralidade aqui para a figura de Cristo. Então é um texto que vai desembocar na harmonia da comunidade. Mas esse texto é cristológico. Ele é um texto demonstrando que é Cristo quem sustenta as nossas vidas. Que nós não devemos nos apegar a questões secundárias, porque o nosso Senhor não é o nosso costume, o nosso Senhor é Cristo Jesus. Então, basicamente, ele está empurrando a gente para olhar para quem? Para Cristo. Então olha para Ele é o padrão, Ele é a referência. Veja a maneira como Ele fez com as pessoas, veja a maneira como Ele acabou lidando com religiosos, veja como Ele acabou lidando com pessoas frágeis, com os marginalizados, olha para Ele é o modelo. Paulo está fazendo essa chamada. Seguindo, versículo 8, não, já foi, 9. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Eu preciso fazer esse comentário que tem que ser rápido, né? Desprezar o irmão, ou assumir para si uma postura de condenação acerca de algo que a sua fé, por ser fraca, te inviabiliza, é uma maneira de se desfazer do julgamento vindouro de Cristo. Basicamente, o que despreza e o que condena porque a sua fé é débil, eles estão numa posição perigosíssima. Nas entrelinhas da sua fé, eles estão anunciando: eu não me importo com o julgamento vindouro. Isso é forte, Brasil, amém? 11, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. O contexto de julgamento aqui está dentro da expectativa do escândalo. A palavra aqui, pedra de tropeço, mais uma vez que se aprendeu no começo, escandalon, ok? Induzir o outro ao pecado, fazer com que o outro seja motivado a cometer um ato que para sua consciência era errado em princípio. Isso é escândalo. Amém, irmãos? (14) Como que alguém que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Pronto, Paulo mais uma vez ele está ratificando o que ele defendeu em Coríntios. Acabou. Não é. Amém? Dá graças e come, amém, irmãos? Ai, meu Deus do céu. Ai. Esses dias eu vi um vídeo que eu bolei de rir, irmãos. Não dá para transcrever o vídeo, porque o menino fala tanta besteira que não tem como. Mas é um menino novinho assim, sei lá, de uns 7 anos de idade, carioca raiz mesmo. Aí ele acaba vendo ali uma oferenda que é feita e jogada na rua, uma encruzilhada. E aí tinha lá alguma coisa de beber junto, né, uma galinha, algum negócio. Aí ele pegou: grava aí, minha irmã. Aqui é RJ, a gente come mesmo. E pê no diabo, quem entendeu? Aí ele vai comendo a comida aí. Aqui é RJ, 7 anos de idade, irmão. Pensa, amarra. Que não tem problema não sei o quê. Só que ele fala 35 palavrão, não tem como transcrever. Mas basicamente a consciência dele era alguém de fé forte. Amém, irmãos? No exemplo de Paulo, ele estaria resolvido. Ele tinha que tomar cuidado para não condenar os outros. Para não desprezar, né? Vamos lá. 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Opa, então a baliza não é um costume. A baliza não é nem o que é legítimo. A baliza é o amor. Então Paulo vai pegar uma questão de ética e vai demonstrar que a baliza final não é o que eu julgo que é certo e nem o que o outro julga que é errado, mas é o amor. Então o que vai resolver essa questão, essa disparidade, não é o meu conhecimento e nem a falta de conhecimento do outro, mas é o amor. Esse texto é belíssimo, irmão, belíssimo. Seguindo: por causa da sua comida não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência.
aquilo que é bom para você. E ele não está dizendo que é bom, prazeroso e pecaminoso. Ele está dizendo que é bom, é legítimo, que não é pecado, mas que se torna nocivo a fé do outro, por conta da consciência alheia. Seguindo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É muito comum a gente falar desse texto fora do seu contexto, né? A gente utiliza muito esse texto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha o contexto por detrás dessa expressão. Não é comida nem bebida. Ah, e sim, né? Eu nem ia perder tempo falando disso, e não vou perder tempo. Essa tentativa de trazer uma narrativa de que o vinho que o próprio Jesus bebeu, que eles provaram na ceia, que foi feito um milagre em Caná da Galileia, não era alcoólico, faça-me o favor, né? Até Noé, antes dos processos de fermentação do primeiro século, se embriagou com o fruto da vinha. Uva maldita essa de Noé, né? Pegou a premiada. Não, irmãos. Tinha fermentação, era alcoólico, enfim, já vamos tratar sobre isso. Vai dar tempo, em nome de Jesus. Mas não, tentando fazer, não, o que Jesus tomou era suco de uva integral. Trabalhar. Umas bobeiras, irmão. Não, e tem gente de nome que fica replicando esses vídeos na internet. O povo, pessoa tem nome, tem autoridade, deve ser verdade. Tem que questionar, irmão. Pelo amor de Deus, um ensino horrível. Vamos lá. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Essa disparidade de vocês que envolve comer e beber, é um negócio tão pequeno, que está roubando a atenção de vocês. Existe algo mais valioso, mais poderoso, que é muito mais importante, essencial para a vida de vocês. Justiça, paz e alegria. Coloca os olhos de vocês nessas coisas. É isso que ele está querendo dizer. Temos que tratar se é legítimo, se não é, certo, não certo, pode, não pode, devo, não devo, ok. Mas e você vai tratar disso. Mas se você não colocar os teus olhos no que é o reino de Deus, você vai se perder. Você vai ficar ou desprezando o que não tem a fé que você tem, ou você vai ficar condenando o outro porque tem uma fé diferente da sua. Quem está entendendo? Então Paulo está rogando, vamos olhar para o que é o reino, para que as coisas possam serem colocadas no seu devido lugar. Seguindo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Olha a ênfase, paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. E o vinho aqui é o quê? Alcoólico. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, seja qual for o seu modo de crer. Poxa, Paulo, entrega para mim um conjunto de regras, Paulo. Traz para mim aqui embalado, pode, não pode, pode, não pode. É mais fácil, Paulo. Você está jogando para mim interpretar, responsabilizar? Poxa, Paulo, esqueceu que eu sou limitado. Era mais fácil um conjunto de regras. Isso não significa que não hajam absolutos e proibições da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Existem coisas que, independente a cultura, o costume, independente a fé do fraco ou do forte, é pecado. E acabou. Os relativistas tentam relativizar tudo, inclusive aquilo que Deus ordena e proíbe. Existem questões que são ordenanças específicas e proibições específicas, mas tem coisas que cabem interpretação. Quem entendeu, diga amém. Então eu não vou conseguir encontrar esse conjunto de regras para a vida completo de todas as coisas, como alguns imaginam. Seguindo. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, existe espaço para divergências de pensamento, e existem limites dos princípios da palavra de Deus, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Isso diz respeito à consciência. Agora, se você é induzido a pecar contra a sua consciência, a situação é de escândalo. Amém, irmãos? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Nossa, eu já vi cada coisa que me arrepia de lembrar desse texto. Olha o que ele está dizendo. Mas aquele que tem dúvida é condenado se não comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aí eu já vi gente condenada por ter dúvida acerca das coisas. Irmãos, existe dúvida que é pela sua falta de conhecimento, amém?
Existe dúvida que ela está ali banhada na sua curiosidade, está tudo bem. Agora, a dúvida em questão aqui, ele está vinculando a fé débil, entende? Ele está vinculando a uma fé fraca, que ele está deixando claro, é fraca por quê? Porque você superdimensiona um costume, em detrimento do que é o reino, justiça, paz e alegria. Quem entendeu, diga amém. Então, é essa dúvida que ele está falando, a dúvida de fé, que te faz assim, eu vi, sei lá, tal irmão comendo tal comida, me deixou incomodado. Então o que nós vamos fazer? Romanos 15, do 1 ao 7. Eu estou encerrando, irmão, vai dar certo. Romanos 15, 1 ao 7. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cadê o seu amém bem forte agora? Agora era a hora da ola gospel, amém? Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Não é, presta atenção, se tornar refém da fraqueza dele, mas agradá-lo, aproximação, relacionamento. Eu vou investir, eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou deixar aqui uma situação que cabe interpretação, que não é legitimamente pecado, mas que para o meu irmão ofende, eu vou deixar isso entre eu e meu irmão. Isso é insensatez, isso é desmerecer o corpo de Cristo, isso é desmerecer a Cristo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só boca, vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Tá, ok, pastor, está chegando, meio-dia, está começando a me dar umas vontades com esse sol, então vamos resolver a parada. Primeiro, é pecado o consumo de bebida alcoólica? Não. E eu devo beber? Depende. Pô, pastor, aí não. Sabe o que é interessante? Fazendo uma rápida teologia do vinho, né? Como simbolismo do que é alcoólico. Nas Escrituras, o vinho é tido como algo bom. Uma das promessas de fim dos tempos, do novo céu e nova terra, é que Deus vai nos fartar dos melhores vinhos. Aí alguns vão dizer assim, já estou me preparando. Porque tem aquele negócio, se o cara não está acostumado, ele não vai saber o tanto que é bom, não tem uma conversa assim? Então estou, já maciando meu paladar. Não vem não, sem safadeza, irmão, vem? O vinho, ele é tido, presta atenção que isso aqui é muito importante, ele é tido como algo bom, é algo que Deus criou. E Deus não proíbe o consumo. Então, se eu estabeleço uma conduta proibicionista, proibir o que Deus não proibiu, eu estou querendo ser mais Deus do que Deus, mais santo do que Ele que é santo. Certo? Agora, o nosso mau manejo com o álcool, o nosso, irmão, não estou me colocando na cena, não. O nosso, vocês entenderam aqui, né? A conjugação. Demonstra o estado caído que nós estamos, onde nós pegamos um bem que Deus criou para a alegria e se transforma em objeto de vício. Então é pecado? Não. Mas eu devo? Depende. Depende do quê? Depende da cultura. A nossa interpretação sobre o consumo de álcool depende da cultura. E assim, eu não quero ser sensacionalista, mas eu quero trazer alguns dados que eu acredito que sejam importantes para nós, né? Não quero trazer um viés de linha direta aqui hoje não, tá, irmãos? Mas só para você entender. Segundo alguns estudos, 2021, o padrão de consumo de 18,4% da população brasileira é de bebedor abusivo, 18,4%. 18,4% dá quase 2 de cada 10, certo? Na sua fileira tem 14. Não olha para o lado desse momento, tá, meus irmãos? Para que não haja indiferenças e condenações. Mas o que eu estou... Eu pensei, não deveria ter falado, tá, meus irmãos? As coisas às vezes saem. Mas basicamente, de cada 10 pessoas, 2 potencialmente têm um tipo de consumo abusivo, que obviamente tem aqui um limite para o estudo. 4 doses diárias. Em 2010, esse número era de 27. Não, desculpa. Entre homens, esse percentual é de 25%. Opa, aumentou. De cada 4, 1. Em 2010, esse número era de 27. Caiu. A injeção de bebida alcoólica entre as mulheres, no entanto, aumentou nesse período. Em 2010, 10,5% delas tinham um consumo abusivo. Em 2021, esse percentual subiu para 12%. Outra pesquisa do IPEC.
mostra que 75% dos consumidores abusivos de álcool no Brasil acreditam que bebe de forma moderada. Esse é o convencido, né, irmão? Eu imagino o pesquisador, pegou lá, o cara tá no sal, na cachaça. O senhor se considera alguém abusivo? De forma alguma. Ai não, né, querido pesquisador? A pesquisa mostrou que 55% dos brasileiros entrevistados são abstêmios. E entre aqueles que bebem, 27% de forma moderada e 17% consomem de forma abusiva. Então percebe que os dados são semelhantes, embora em institutos distintos. A questão é a seguinte, a questão do consumo de bebida alcoólica envolve-se uma questão cultural. E qual é a cultura do Brasil em relação à bebida alcoólica? Péssima. Péssima. Então, meu irmão, talvez se você gosta, lamente pela nação que você nasceu. Aqui a cultura de consumo alcoólico ela é terrível. E é muito difícil que você não encontre pessoas num ciclo de 10 ou 15 pessoas que não tenham tido algum tipo de sofrimento por conta do etilismo. Amém? Então vamos lá. O vinho é algo criado por Deus. A uva é algo criado por Deus e o processo de fermentação e etc. Falar que isso é da queda não faz sentido, porque é promessa escatológica, que nós provaremos os melhores vinhos. Amém? Pode utilizar como linguagem figurada ou literal. Jesus, em João capítulo 2, quando faz o milagre, ele não transformou um monte de água em suco de uva integral. Amém, irmãos? Ele transformou em vinho. Ah, mas Jesus deu bebida para os cabas que já estavam festejando. Pergunta para Jesus isso, amém? A questão é que para mim, mais importante do que interpretar essa questão em si, é o que significava. Jesus chega e está trazendo o quê? Um vinho novo. Isso remete à promessa escatológica do vinho final, que virá pós-julgamento da terra. Glória a Deus? Então essa é a questão. João Batista, que antecedeu a Jesus, ele era abstêmio completo. Ele não usava vinho. Jesus bebia. Agora, comparar a sua maturidade com a de Jesus, vai dar bom, certo? Então, a atitude proibicionista não é a atitude correta. Agora, a abstenção é louvada. A libertinagem e a embriaguez, ela é profundamente recriminada nas Escrituras, certo? E o que é alvo das Escrituras? Sobriedade, repete comigo, sobriedade. Esse é o alvo das Escrituras. Então, qual é o limite para aqueles que consomem algo? Cultivar a sua sobriedade. Agora, evidentemente que num país onde a cultura de consumo de álcool tende ao abuso e é ruim, sobriedade se torna um alvo muito mais difícil para aqueles que consomem do que para aqueles que se abstêm. Quem entendeu? E abster-se não é receber a imposição proibitiva de alguém, é abster-se. É eu decido não, não é a instituição decidindo por mim. Quem entendeu, diga amém. Joia? Então a sobriedade é louvada nas Escrituras. Voltando. Consumo de álcool é pecado? Não. O que é pecado? É embriaguez. Não sendo, eu posso? Pode, mas depende. Henrique falando agora, né? Eu não gosto de ficar trazendo espaço para minhas opiniões, porque o culto não é para isso, o púlpito não é para isso. Mas na minha humilde experiência, eu tenho para mim que o dia mal chega para todos. Você pega um dia mal que todos passarão, um dia de sofrimento que todos passarão, com uma cultura ruim de consumo de álcool no Brasil. A minha opção em vida foi por abstenção completa. Amém? Agora eu vou transformar isso no padrão de ética a ser seguido na Éden. Se você não se comprometer, você está expulso da igreja? Não, irmãos. Eu vou impor isso sobre os pastores e líderes? Não imponho, eles sabem disso. Eles têm liberdade para essa decisão. Agora, é natural que a membresia tenha conforto ou desconforto com a questão de usar ou ser abstêmio? É natural o desconforto, quem está entendendo? Por quê? Porque numa cultura de abuso, quando você vê um líder religioso que se abstém, isso é segurança. Porque muito provavelmente, para cada 10 pessoas no Brasil, alguma história de abuso você conhece. E é muito doído para quem já teve que conviver com isso. Quem está entendendo? Então, eu não vejo para mim, Henrique, opção que não seja abstenção. Henrique, amém? E eu não coloco isso como posição para nenhum de vocês. Tem irmãos aqui que talvez cultivam o hábito de ingerir vinho ou outras bebidas alcoólicas, porque tem gente que tenta santificar o vinho e demonizar as outras. É tudo a mesma coisa, irmão. Álcool, ok? Só não vai pegar os 70, né? Gasolina, aí não. Mas vocês entenderam, certo? E tem pessoas que têm esse hábito. E são pessoas sóbrias, manejam bem isso. É claro que pelo simples fato dela ter o hábito, no dia mal, esse hábito ele pode se descontrolar, o que eu não estou dizendo que é uma garantia, amém? Alguns irmãos digam assim, pastor, eu já fui recriminado porque no meu privado, eu e minha esposa, a gente gosta de tomar um vinho,
e falaram para mim que se eu tomo lá, tem que tomar na frente de todo mundo. Não, que bom, cultive isso. Amém, irmãos? O vinho, ele traz esse sinônimo de alegria, de festejo, de novidade. O problema é que o nosso mau uso, má condução do vinho, demonstra o quão caído nós estamos por conta do pecado. Que a gente maneja mal algo que foi criado por Deus. Então a conduta não é o proibicionismo, amém? Não é. Não há argumento bíblico suficiente para proibicionismo em relação ao álcool. A libertinagem é algo deplorável, horrendo aos olhos de Deus. A sobriedade é um imperativo. Exige que o cristão não seja embriagado em nenhum nível. O moderado é aquele que entende que o vinho é uma dádiva divina e que poderia ser provado dentro dos limites da sobriedade. Então eu, Henrique, vejo que é uma dádiva divina, mas que eu por opção decidi por abstenção. Amém, irmãos? Glória a Deus? Tá. Então história, consciência, ensino da sobriedade, cultura, comunidade são os fatores preponderantes na resposta à pergunta se podemos ou não beber. Deixando muito claro, a embriaguez é uma rejeição da realidade criada por Deus. É um dos sinais de que o sacerdócio estava corrompido no Antigo Testamento. A gente vai ver isso, por exemplo, em Isaías 28:7, os profetas condenando os sacerdotes que tinham se perdido no vinho. A embriaguez torna você socialmente repugnante. A embriaguez corrompe o juízo moral. A embriaguez destrói sua capacidade vocacional. A embriaguez muitas vezes é um sinal de juízo de Deus contra uma sociedade pecadora. A embriaguez é considerada pecado declarado por Deus. Amém, meus irmãos? Então, espero que tenha trazido equilíbrio para os irmãos. E como eu disse, um líder, um pastor, é natural, você sendo exposto, as pessoas querem olhar para você e perceber segurança. Joia? Agora, você não vai se tornar refém das escolhas dos outros, ou às vezes da fragilidade da fé dos outros, mas como alguém maduro, você vai sim olhar para o lado, você vai pensar nas histórias que estão ao seu redor, e por vezes você vai se privar de coisas que ainda que sejam legítimas, você considera o melhor a ser feito. Quem entendeu, diga amém, dá uma glória a Deus bem forte aí.